Em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus diz para Josué ser forte e corajoso. Como que nós podemos ser fortes e corajosos? Muitas vezes nós enfrentamos situações onde a força e a coragem, elas evaporam. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Como podemos ser fortes e corajosos diante de situações difíceis da nossa vida? Fique conosco, assista esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai lhe trazer edificação espiritual. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus e falarmos sobre como nós podemos ser fortes e corajosos diante de situações difíceis da nossa vida. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Para nós é uma alegria sempre compartilharmos aqui a palavra de Deus e trazermos aqui vídeos que venham edificar a sua vida. Josué era um novo líder de Israel e Josué havia recebido de Deus a missão de conduzir o povo de Israel na entrada da terra prometida. Moisés, que era o líder que tinha liderado Israel durante 40 anos no deserto, havia falecido. Josué havia sido seu auxiliar e agora a responsabilidade toda estava com ele. E a palavra de Deus nos dá a entender, de acordo com Josué capítulo 1, versículo 9, de que ele estava com medo, estava com muito medo, porque o texto diz para ele o seguinte: não foi isso que eu te ordenei, disse Deus para Josué. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado. Veja o que Deus está dizendo para ele. Não tenha medo, não fique assustado. Provavelmente ele estava muito assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar, diz o texto bíblico. Deus aqui, nesse texto, se você olhar o capítulo todo, o capítulo 1, você vai observar que Deus fala isso para ele 3 vezes. Por 3 vezes, Deus diz para ele, seja forte e corajoso. Deus diz isso para ele no versículo 6, Deus diz isso para ele no versículo 7 e nesse versículo 9 que nós acabamos de ler. Agora, veja que Deus havia feito uma promessa para ele. Deus havia dito para ele que seria com ele como havia sido com Moisés. E onde eles colocassem a planta do pé deles, essa terra seria dada a eles. Então havia uma promessa de Deus sobre a vida de Josué. Nós muitas vezes estamos diante de situações difíceis na nossa vida e nos esquecemos das promessas que o Senhor tem nos feito. Deus nos promete que Ele vai estar conosco, que Ele vai estar presente na nossa caminhada, que Ele vai ser aquele que vai nos consolar, aquele que vai nos fortalecer, Ele vai nos mostrar o caminho, a direção, vai suprir nossas necessidades. Todas essas promessas estão na palavra de Deus para nós. Então, se nós queremos encontrar força e coragem diante dos desafios da nossa vida, nós precisamos confiar, crer nas promessas de Deus. Nós precisamos crer nas promessas de Deus para encontrarmos essa força e essa coragem para enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia. Agora, na prática, o que eu preciso fazer para crer, fortalecer a minha confiança nas promessas do Senhor? Em primeiro lugar, eu preciso conhecer essas promessas. Eu preciso conhecer essas promessas, eu preciso conhecer a palavra de Deus e eu preciso obedecer a palavra de Deus. Deus falou exatamente isso para Josué aqui nesse capítulo 1. No versículos 7 e 8, ele diz o seguinte: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie, olha o que Deus diz para ele, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Deus está dizendo para ele que ele não pode se afastar da sua palavra para que ele seja bem-sucedido. E o versículo 8 diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. Medite dia e noite no livro da lei, ou seja, na palavra de Deus. Eu pergunto para você, se você está sem força e sem coragem, você tem lido a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? É isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Medite nessa palavra dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você fará prosperar
o seu caminho e será bem-sucedido. Então, meu irmão e minha irmã, se nós queremos fortalecer a nossa confiança nas promessas de Deus, para encontrarmos essa força, essa coragem, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E também é importante nós confiarmos na presença de Deus na nossa vida. Nesse versículo 9 que nós lemos aqui, a palavra de Deus diz que o Senhor fala que Ele estará com ele por onde quer que ele andar. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor prometeu isso para nós. Ele prometeu que estaria conosco, Ele prometeu que estaria comigo, Ele prometeu que estaria com você. Creia que Deus está presente na sua vida. Se você crê que Deus está presente na sua vida, no seu dia a dia, que Ele está acompanhando você nessa jornada, por mais perigoso que seja esse caminho, se você crê que Deus está lhe acompanhando nessa jornada, você pode ter certeza que isso vai fortalecer você, isso vai lhe dar força e vai lhe dar coragem. Nós muitas vezes não temos força e coragem porque nos sentimos sós. E eu quero dizer para você, talvez você esteja hoje enfrentando isso. Talvez você esteja enfrentando a solidão na sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você não está só. Você não está sozinho. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está presente. Ele prometeu. Se você entregou a vida a Jesus, se você crê que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, Ele está presente com você através do seu Espírito Santo. Você não está sozinho. Deus se faz presente na sua vida. Creia nisso, isso vai lhe dar coragem, isso vai lhe dar força, isso vai lhe dar ânimo para você seguir em frente e enfrentar os desafios da vida. Foi isso que Josué fez, meu irmão. Ele obedeceu à palavra de Deus, ele creu que o Senhor estava com ele e ele seguiu em frente. Eles atravessaram o Rio Jordão e conquistaram a terra prometida. Deus usou Josué como líder e Deus foi com Josué, assim como ele havia sido com Moisés. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te dê força e coragem para enfrentar todos os desafios que você está enfrentando neste momento. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.